Queridos, há mais de 2 meses, talvez, a gente já tinha agendado que hoje o Alan pregaria, o nosso MacGyver, né? Cuida da mídia, cuida do som, do louvor. E aí, quando durante a semana eu percebi que ele ia tocar e ia pregar, eu não queria que ele passasse o que eu passo às vezes, né? Tocar e pregar. Aí eu perguntei, vocês querem que eu toque? Não. A gente se vira, pode deixar. Tá tudo engatilhado já, eu toco, eu prego, eu ponho para ligar, faço tudo. Não toca, deixa que a gente... Aí eu cheguei aqui numa hora, estava tendo ensaio, aí deu uma desentonada aqui um negócio, né? Aí eu olhei para Bruno, ó, não fui eu, hein? Não fui eu, mas Alan, chega aí. A gente vai ter o privilégio de ouvir a pregação do Alan. Hoje está aqui conosco os pais do Alan, né? A gente tem orado pela saúde do pai também, e é um privilégio para nós podermos ouvir aquilo que Deus trouxe já ao coração do Alan, vai trazer aos nossos corações nessa noite. O Moisés pregou alguns domingos atrás, né, foi fruto daquela conversa que a gente tinha mencionado, que ele se ofereceu para ajudar, e talvez uns 6 meses atrás eu tinha falado para o Moisés, né, veja esse material, prepara uma mensagem, e aí ele tinha preparado. Então, aí a gente encaixou para que ele pregasse alguns domingos atrás, mas a pregação do Alan hoje já estava preparada, agendada há muito tempo, e mesmo diante da correria, né, do serviço, tudo isso, ele se dispôs a estar preparando e pregando. Então a gente gostaria de orar para que Deus o abençoe, né? Tenho certeza que Deus já falou o coração dele e vai falar o nosso coração também hoje. Amém? Muito obrigado, viu, Alan? Que Deus te abençoe e te use aí para ministrar a palavra do Senhor ao nosso coração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela vida do Alan, obrigado pelo instrumento dele aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Que o Senhor abençoe ele, abençoe a sua família, abençoe o seu casamento, seu filho, abençoe o relacionamento com seus pais, saúde do pai, da sogra, abençoe os seus sogros, abençoe o trabalho dele e, ó Pai, o ministério que ele exerce, que o Senhor continue a guardá-lo, sustentá-lo e usá-lo para a sua glória e seu louvor. E nesse momento tão importante agora, que é abrir a sua palavra, que é viva, que é eficaz, ler e explicar e aplicar, apontando para Cristo, pedimos, Senhor, que o Senhor use ele, para que nesse momento nós sejamos transformados pelo poder que não parte do pregador, mas parte do trono do Senhor, parte da sua cruz, venha nos transformar. Que nós possamos sair daqui um pouco mais parecidos com Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmãozão. Amém. Boa noite, graça e paz, igreja. Louvado seja Deus. É sempre um motivo de alegria. Hoje eu estou bem feliz também. Tá aqui meus pais aqui também junto, né? Minha mãe, mais conhecida como vovó Naná, né? E o vovô Rob ali estão aqui. Então sejam bem-vindos. Se tiver mais visitantes também sejam bem-vindos. Bom, é sempre um privilégio, né, poder estar trazendo a palavra e também de uma tremenda responsabilidade, porque quando a gente prega expositivamente, muitas vezes é exposto, aliás, na maioria das vezes é exposto muitas coisas que nós ainda não estamos vivendo e a gente entende que é pela graça do Senhor. Queridos, o texto que nós vamos meditar nessa noite, ele se encontra no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, o Evangelho de Lucas. Deixa eu só dar uma olhada nessa chiadeira aqui. Daqui a pouco para. Pode ser. Lucas, capítulo 13. Meus irmãos, uma das perguntas mais antigas da humanidade, e que muitas vezes talvez alguém aqui já se fez, é por que coisas ruins acontecem? Muitas vezes nas nossas vidas, por que nós, quando vemos sofrimentos, quando nós vemos tragédias acontecendo, é natural nós tentarmos ligar o acontecimento a alguma coisa. Achar algum motivo que justifique tal fato. Achar alguma explicação para o ocorrido. E
muitas vezes nós concluímos, mesmo que inconscientemente, muitas vezes nós concluímos que quem sofre mais, talvez tenha errado mais. É o famoso, não sei se vocês já ouviram o ditado, aqui se faz, aqui se paga, né? Alguém já deve ter ouvido esse ditado popular aí. Então, muitas vezes a gente pensa que quem sofre mais, está sofrendo mais, é porque está errando mais. Mas será que essa lógica, ela é correta perante as Escrituras? Então, no texto de hoje, de Lucas capítulo 13, nós vamos ver que Jesus ele corrige essa forma de pensar e nos mostra que o maior problema não é a gente tentar entender o sofrimento, mas o maior problema é nós ignorarmos a necessidade urgente de arrependimento. Então eu gostaria de já orar mais uma vez, até mesmo para eu acalmar o coração, porque hoje eu creio que o Senhor vai falar com o coração de vocês, e assim como falou ao meu e continuará falando. Amém? Então antes de ler as Sagradas Escrituras, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de ser instrumento aqui. E eu oro, Senhor, ao Teu Espírito Santo que abra os corações nessa noite como um solo fértil, para que quando a sua semente cair, venha germinar, trazendo frutos, Senhor, pois a árvore, ela é conhecida pelo fruto. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que acalme meu coração, que norteie as minhas palavras, e que a sua mensagem seja entregue nessa noite através da sua palavra, que é a Bíblia. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém, e amém, e amém. Queridos, então o título da mensagem que eu intitulei é A Urgência do Arrependimento e o Perigo de Viver Sem Frutificar. Texto de Lucas, capítulo 13, nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 9. Lucas 13, 1, 9. Naquela mesma ocasião, estavam ali pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhe disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar frutos nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha mais estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, esse texto que nós lemos é um texto onde ele está inserido dentro de um contexto imediato. E o contexto ao qual Jesus ele profere essas palavras, quando ele foi questionado, indagado, ele se inicia no capítulo anterior, capítulo 12, no versículo 35 em diante, quando Jesus começa a falar sobre o juízo final com seus discípulos, sobre a vinda do Filho do Homem.
E quando nós iniciamos aqui o texto de Lucas capítulo 13, no versículo 1, está escrito: naquela mesma ocasião. Qual ocasião era essa? Era a ocasião em que Jesus estava ali reunido com seus discípulos, ensinando-lhes sobre as coisas correlacionadas ao fim do mundo, ao juízo final. Então, nesta ocasião, dentro dessa ocasião, chega ali algumas pessoas, possivelmente alguns homens, e eles chegam com uma notícia que aparentemente ficou meio que famosa em Jerusalém, porque eles chegam para contar essa notícia em tom de novidade. Eles chegam e falam: Senhor, você ficou sabendo da última? Pilatos mandou matar uns camaradas ali da Galileia, aqui em Jerusalém, enquanto eles estavam ali sacrificando no templo. E a primeira pergunta que devemos fazer aqui é: por qual razão essas pessoas vieram questionar a Jesus e se achegaram a Jesus fazendo e trazendo essa tal questão, essa tal pergunta? E a primeira hipótese que eu elenco aqui seria fofocar. Jesus, você viu o que aconteceu? Se liga na última notícia da vez. Pilatos, ele é cruel. Ele acordou de pá virada e mandou ali matar geral, os romanos matarem geral ali dentro do templo. Mandaram matar os galileus, o pessoal chegou sem dó, e era tanto sangue que o sangue dos galileus se misturaram com o sangue dos animais que estavam sendo sacrificados ali no templo. Foi algo horrível. E não seria estranho de nós pensarmos isso? Porque, afinal de contas, nós muitas vezes gostamos de ser portadores de notícias ruins dos outros. Não é à toa que os programas televisivos de maior audiência programas televisivos de policial, manchete policial, os da Atena da vida, que só noticiam tragédia. Parece que quando é tragédia, a coisa alastra muito mais rápido. Então, não é estranho de nós considerarmos essa hipótese, porque muitas vezes nós falamos assim, por exemplo: rapaz, você viu o que aconteceu? Fulano comprou um carro novo, um New Civic 2026, cor abacate, que eu gosto de cor abacate, e ele foi receber o pessoal da igreja na casa dele, ele foi dirigir até a padaria, veio um motoboy do iFood, varou o pare, porque estava atrasado a entrega do Onéias, e bateu no meio da longarina do carro, e amassou. E mais, não tinha seguro. Deu PT geral. Se nós formos honestos com nós mesmos, se nós sondarmos lá no fundo do nosso coração, parece que nós temos aquela certa sensação de: ainda bem que não foi comigo. Então, meus irmãos, pode ser que essas pessoas trazendo essa notícia vieram simplesmente fofocar. Mas há uma segunda hipótese. Seria de tentar colocar Jesus em uma bola dividida, numa certa enrascada. E também não deixa de ser irrazoável nós considerarmos isso, porque Jesus já havia passado anteriormente por situações parecidas. Como naquela passagem de Mateus capítulo 22, onde alguém chegou em Jesus e falou: e aí, Jesus, nós devemos pagar impostos a Roma, sim ou não? E essa é uma pergunta um tanto com um ar maldoso, é um tanto quanto capciosa, porque Roma, ela possuía uma política totalmente extrativista da época, e era uma política opressora. Roma era o império que havia dominado Jerusalém naquela época e cobrava impostos exorbitantes, eram valores exacerbados. Então,
quem aqui talvez esteja pagando anualmente a IPVA, IPTU, conta de luz, conta de energia, escola, isso e aquilo, deve ter uma noção, e fazendo no mercado principalmente, deve ter uma noção ali um pouco do que Jerusalém passava na mão de Roma. Mas, então, o sonho de todo israelita era se livrar de toda essa opressão, porque a sua nação e a sua cultura estava ruindo. E se Jesus, diante dessa pergunta, emitisse uma opinião, se ele fosse talvez um lado mais estadista e falasse: não, nós temos que pagar imposto sim, ele corria o risco de ser linchado pelos herodianos, pelos essênios que estavam ao seu redor. Agora, se Jesus toma um outro partido, mais talvez anarcocapitalista, e ele fala: nós não temos que pagar impostos, coisa nenhuma. Afinal de contas, nós temos que insurgir em rebelião contra qualquer governo ditatorial e não vamos pagar nenhum imposto. Se ele se posicionasse dessa forma, correria ali um risco dele colocar um alvo nas suas costas. E, inclusive, essa era a intenção de muita gente, muitos líderes religiosos da época, que era com que Roma assassinasse a Jesus, porque Jesus, ele era uma presença, de certa forma, incômoda para aqueles religiosos, para os fariseus. Então, se Jesus opinasse dessa forma, ele colocaria ali um X nas suas costas e estaria entrando de rota de colisão contra Roma, contra Pôncio Pilatos. E como que Jesus lida dessa forma nessa passagem? Ele lida de forma magistral. Jesus, ele fala: pega uma moeda. Que rosto que está estampado na moeda? Ah, Jesus, aqui está estampado o rosto de César. Pois bem, então dê a ele o que é dele, e dê a Deus o que é de Deus. Então Jesus, era comum tentarem colocar Jesus numa certa enrascada. Então pode ser, nessa segunda hipótese, que a intenção dessas pessoas trazendo essa notícia e fazendo essa pergunta era fazer com que Jesus emitisse uma opinião, e a partir dessa opinião que Jesus emitisse, criaria ali uma instabilidade política. E por que criar essa instabilidade política? Porque o texto nos diz que aqueles que foram sacrificados no templo, eles eram o quê? Galileus. Os galileus, eles eram homens situados ao norte de Jerusalém. Ao norte de Jerusalém. E era governado por Herodes Antipas, um homem de Israel. Já o sul era governado por Pôncio Pilatos, um romano. E os homens galileus, o texto diz que os homens galileus, lá da Galileia do Norte, estavam no templo no sul, em Jerusalém, e foram assassinados por romanos, numa tremenda barbaridade, um crime hediondo dentro do templo em Jerusalém. Então, se Jesus emitisse uma opinião, de fato, Pilatos foi muito cruel, ele não poderia fazer o que fez, ele criaria ali uma instabilidade política, e ainda mais, isso poderia colocar ele em colisão contra Pilatos, e o cancelamento nas redes sociais da época ia ser grande. A notícia ia ser top trend no Twitter. Mas há uma terceira hipótese, e talvez pelo contexto, nós estamos mais propensos a crer nessa terceira hipótese que eu vou apresentar, que eu nominei aqui como teologia do mal. Teologia do mal. Na teologia, há uma matéria que se chama Teodiceia, que é uma matéria que consiste em ensinar e estudar o sofrimento, a dor, o mal em si. E esse é um tema que tem assolado a cabeça de muita gente
desde os primórdios praticamente. Há um filósofo chamado Epicuro, ali de 800, 900 anos antes de Cristo, que ficou muito famoso, que ele elencou um trilema. E nesse trilema, ele falava que 3 pressupostos para coexistir, uma afirmação não pode ser verdadeira. Então ele tinha elencado algo que se Deus é benevolente, se Deus é onisciente, é onipotente, logo o mal não pode existir. Agora, se ainda assim o mal existe, então Deus não pode ser uma das 3 coisas. Onipotente é que Deus é detentor de todo o poder, benevolente é que ele é dotado de toda a bondade, e onisciência é que ele é dotado de todo o saber, ele sabe todas as coisas. Então Epicuro, esse filósofo grego, falava o seguinte: olha, se Deus é bom, significa que ele quer que o mal não exista. E se ele sabe todas as coisas, significa que ele sabe como destruir o mal. Mas se ainda assim o mal ainda existe, então Deus não tem poder para destruir o mal. Agora, se Deus tem poder para destruir o mal, e ele sabe como destruir o mal, então Deus não pode ser bom, porque o mal ainda existe. Porventura, se Deus é bom, e se ele é poderoso, significa que ele quer destruir o mal, tem poder para destruir o mal, mas se o mal ainda existe, significa então que ele não sabe como destruir o mal. E eu temo muito, e eu gostaria de um dia saber se apresentaram Gênesis 3 para Epicuro, para ele ver que o mal adentrou, não por culpa de Deus, mas por culpa de nós que estamos sentados aqui, da humanidade caída. Mas esse papo meio doido, que parece até ser um papo de louco acadêmico, não é e está nos nossos dias, até nos dias de hoje, corriqueiramente, eu diria até que diariamente. É como se, contando essa história, aquelas pessoas estivessem falando meio que o seguinte: olha, Jesus, você viu o que aconteceu? Os galileus estavam aqui adorando no templo em Jerusalém, Pilatos mandou matar geral, e só vem me perguntar o que eles podem ter feito a Deus para terem merecido isso. Qual pecado será que essas pessoas cometeram? E no livro de Jó fala muito disso. Os amigos de Jó, eles perguntam para Jó qual pecado Jó havia cometido para sofrer todas aquelas coisas. E aí o que Jesus começa a fazer aqui, no versículo 2. No versículo 2, Jesus começa a sondar o coração daquelas pessoas. E o que Jesus responde aqui para eles é basicamente o seguinte: olha, vocês acham que os galileus do norte, aconteceu essas coisas com eles porque eles mereciam por serem mais pecadores do que vocês? E veja aqui que não é uma pergunta retórica, porque o próprio Cristo responde essa pergunta dizendo: não é. Eles não mereciam, eles não eram mais pecadores do que nenhum dos galileus. Inclusive aqui Jesus cita um outro fato no texto. Já que vocês estão aí mencionando dos galileus que mereciam morrer, lembram da Torre de Siloé? A Torre de Siloé era um forte que era do lado do Muro de Jerusalém. Ela caiu e matou 18 judeus. Eles também mereciam? Vocês acham que eles mereciam morrer porque pecavam mais do que vocês? Não eram. E o que Jesus responde a eles são essas perguntas que muitas vezes eu e vocês fazemos às vezes. Jesus está respondendo a eles que às vezes, os sofrimentos da vida, os percalços que a gente passa, as dificuldades que chegam até nós e os acidentes que acontecem na nossa vida, não, necessariamente, tem a ver como uma punição divina de Deus contra pecados. Ponto final. O que Jesus está querendo dizer é que, às vezes, as coisas que acontecem, as tragédias que acontecem em nossas vidas, não é porque nós estamos merecendo algo.
E aí você pode até pensar assim, falar, ok, Alan, mas nós somos batistas tradicionais e reformados, nós pertencemos a uma boa família tradicional cristã brasileira, nós acreditamos na soberania de Deus, glória a Deus por isso. Mas há uma teologia por aí, meus irmãos, e que muitas vezes está incrustada em nossa mente, aonde quer relacionar uma causa e efeito com uma lógica exata. Sem isso, então aquilo. E é o que eu chamo da teologia do mal, a teologia dos amigos de Jó. Ih, rapaz, Jó está ficando pobre, ele deve estar em pecado. E essa teologia, um tanto quanto diabólica, ela se mantém viva até os dias de hoje. É só você ligar a TV e você vai se deparar com algum dos pregadores televisivos falando coisas do tipo, olha, se você não der o dízimo, o devorador vai devorar as suas finanças, os seus celeiros. Olha, se você não der o dízimo, a sua geladora vai queimar. Se você não der o dízimo, os 10%, rapaz, então você vai gastar o valor na farmácia. Essa eu já ouvi de púlpito. E teve crente, meus irmãos, é triste falar, mas teve crente falando coisas do tipo. E olha lá, a menina postou no story 5 minutos antes, quem é o doido que vai me empurrar? E aí foi lá, caiu da ponte e morreu. Ia lá, ela foi se mexer, mereceu, devia estar em pecado. Meus irmãos, isso é infantil. Isso, o que Jesus está dizendo para nós no texto aqui é que não significa que quando coisas ruins acontecem em nossas vidas, seja uma punição divina por conta de pecados. Se fossem assim, por que é que grandes homens de Deus morreram de formas trágicas? Se fosse assim, por que grandes homens de Deus passam por coisas difíceis? Por que João Batista teve sua cabeça decapitada, inclusive por Herodes o Grande, pai de Herodes Antipas? Por que é que então, se for assim, Isaías foi cerrado ao meio? Por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Por que Paulo teve a sua cabeça arrancada do corpo? Porque é que nós aqui temos irmãos entre nós passando por enfermidades graves. Porque cristãos morreram e foram empalados e tacado fogo para iluminar as ruas de Roma, amando de Nero. Então, meus irmãos, se nós tivermos que adotar essa teologia de que as coisas não estão dando certo na minha vida, é porque Deus está nos punindo. Meus irmãos, isso não tem sentido lógico. Quem dirá teológico? Mas aqui, Jesus ele utiliza da oportunidade, da ocasião, para dizer o seguinte, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês estão sugerindo aí de que a morte dos galileus foi uma espécie de punição de Deus porque eles mereciam? Na verdade, vocês não deveriam ficar olhando para as tragédias dos outros com esse olhar de autojustificação. Ah, não foi comigo, então deve ser porque eu mereço. Mas sim, olhar para essas adversidades que aconteceram e fazer um autoexame na sua vida. Pois se vocês também não se arrependerem, vocês também perecerão. Em qual ocasião que Jesus estava falando essas palavras? Na ocasião em que ele estava falando sobre o juízo final. Logo aqui, meus irmãos, quando Jesus diz perecer, afinal de contas, eu não sei se você já sabe disso, ou se você crer ainda nisso, mas um dia, meus irmãos, tanto eu quanto vocês, teremos que estar diante do tribunal de Deus.
Nós podemos até retardar esse processo, pegar longevidade de vida, passar botox e cirurgias plásticas, e tomar colágeno, e fazer academia. Eu estou nessa cileuma e vou conseguir. Faça tudo isso, isso é muito bom, é saudável. Mas fato é que cedo ou tarde, eu e você, nós estaremos diante de Deus, e Ele que é um juiz justo e santo, Ele que contabiliza todos os nossos atos e os nossos pensamentos, inclusive as nossas intenções através dos nossos atos, que muitas vezes até são bons, mas que estão motivados por intenções ruins. Olha aqui, mendigo, toma essa marmita, mas pera, deixa eu tirar uma selfie. Pronto. E Jesus, ele está nos alertando para esse fato, que o menor dos problemas do ser humano seria morrer pela espada de Pilatos ou com uma torre caindo sobre a sua cabeça. Que o menor problema do ser humano será sofrer diante de um governo corrupto e tirano ou morrer de acidente de carro. Mas sim que o grande problema do ser humano vai ser lidar com o tribunal de Deus. E se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. E logo em seguida, no versículo 6, Jesus ele propõe uma ilustração, uma parábola. E eu gosto muito disso, porque Jesus ele sempre usava parábolas para ensinar coisas sobre o reino dos céus. Porque a nós, aqueles que não creem em Cristo, não têm um entendimento. Então ele usava parábolas para ensinar. Então, logo em seguida, Jesus propõe uma ilustração. E ele inicia a parábola no versículo 6 da seguinte forma: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E logo aqui, nós já temos duas informações muito importantes. A primeira é que a figueira foi plantada. Ela não nasceu acidentalmente, ela não estava lá. Ela não era uma erva daninha que nasceu do nada, não foi um pássaro que passou e jogou aquilo lá, não. Ela não estava lá, alguém colocou ela lá. Ela foi plantada no meio. Alguém queria que essa figueira estivesse lá. E deixe-me aqui já fazer uma aplicação aqui. Você não está plantado aqui nessa igreja local, Primeira Igreja Batista em Iracemápolis, porque é à toa, mas sim porque Deus te plantou aqui. Você não está aqui por acaso, por acidente, você não está aqui porque eventualmente você tomou uma decisão por Jesus. Isso aparentemente até pode parecer que aconteceu, mas só aconteceu porque Ele te tocou primeiro e te trouxe. Afinal de contas, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, como afirma as Escrituras Sagradas. Portanto, a figueira plantada na videira, ela é você, ela sou eu, e nós somos plantados não por acaso, mas nós somos plantados pelo dono da vinha. E um segundo ponto interessante é que a figueira foi plantada no meio de uma vinha. O sujeito ele tinha uma vinha, uma plantação de árvores que dá uvas. E ele decide plantar no meio uma figueira, uma planta que dá figo. E esse é um detalhe muito importante. Eu não entendo nada de agronomia, eu sou menino do shopping. Eu gosto de tecnologia, de shopping, roupa, passear em cidade. Meu avô teve um sítio, eu passava as férias lá, e eu sou igual o Gabriel. Eu vejo bicho, eu não gosto de pôr a mão. Mas, diante dessa parábola, eu pesquisei, estudei, conversei com meu sogro. Quem já foi lá no meu sogro sabe que ele tem várias árvores frutíferas, e eu sempre observo ele tirando e bota casca de ovo e bota um monte de coisa lá, sempre está mexendo. E ele tem um pé de uva lá, e eu fui tirando umas dúvidas. E nas minhas pesquisas, esse é um detalhe muito importante, porque
A videira, ela precisa de um solo fértil para poder dar uvas. Então ela precisa de um solo fértil. Já a figueira, ela não é uma planta tão exigente. Ela meio que dá em qualquer lugar, desde que tenha condições ali mínimas para que ela cresça. Então não é uma planta que exige muito. Então esse é um detalhe muito importante, porque ele começa dizendo que a figueira está plantada em um lugar extremamente fértil, irrigado, favorável para que ela dê frutos. Por quê? Porque ela foi plantada no meio de várias videiras. E o texto continua. Esse homem que era dono da vinha, ele disse para o homem que cuidava da vinha no versículo 7. Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Por que o homem diz que fazem 3 anos? Toda árvore frutífera leva em média de 3 a 5 anos para dar frutos. A figueira, vide regra, é 3 anos. Então ele não estava sendo injusto em procurar frutos. Por quê? Essa figueira ela estava plantada num lugar fértil, num ambiente fértil, e estava no seu período fértil. Então, a figueira, estando no período fértil, ela não estava frutificando. E o texto continua, vamos nos apegando aos detalhes. No versículo 8. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Queridos, no versículo 8 diz que o viticultor, ele intercede pela figueira dizendo o seguinte: vamos dar mais um ano. E não apenas dar mais um ano, mas vamos, além de dar mais um ano de período de vacância para que ela vá para frente, vamos intensificar os cuidados. O solo já era bom, o período já era bom, mas além de todas essas condições favoráveis, vamos dar mais uma oportunidade, vamos cavar sulcos ao redor dela, vamos colocar esterco, vamos colocar mais adubo, deixar o solo ainda mais rico, vamos colocar, o que coloca, irmã Regina? Casca de ovo, pó de café, vamos colocar bagaço de laranja, vamos cuidar mais. E aí sim, após um ano, se não der nada, a gente arranca a figueira fora. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que eu e você, nós temos muitas oportunidades de Deus. Muitas. Eu e você, nós somos como figueira plantada em meio a videiras. E Deus, Ele nos concede muitos privilégios, muitos privilégios. Eu vou deixar um pouco mais claro e prático para você. Você tem uma Bíblia nas suas mãos, não tem? Seja por aplicativo. Isso é privilégio. Isso daqui é adubo, é nutriente para a sua vida. Você tem lido? Você tem consumido? Deus te deu uma igreja onde você pode vir adorá-lo livremente o dia que quiser, a hora que quiser, fazer o evento que quiser, livremente. Isso é um privilégio.
Muitos irmãos nossos do Oriente não têm esse privilégio, porque eles correm o risco da polícia armada entrar e matar todo mundo. Tem algumas igrejas em países asiáticos que cada um decora os seus versículos e se reúnem em solo, em subsolo, e fala que versículo você decorou, fala para mim que versículo, porque eles não podem abrir a palavra de Deus. Isso é um privilégio. Nosso irmão e pastor João Morales, aqui do lado, na Venezuela, esteve aqui, nesse local, explicando o que acontece lá. Que de vez em quando, a polícia entra para ouvir o que está sendo falado. Se está falando mal do governo ou não. Aqui nós podemos falar livremente. Isso é privilégio. Você tem um pastor que pode te explicar as escrituras. Você tem um conselheiro bíblico disponível semanalmente aqui para te aconselhar e ajudar você a alinhar a sua vida de acordo com as escrituras. Você tem internet para pesquisar sobre teologia. Você pode fazer curso de teologia no conforto da sua casa por EAD. Você está sendo nutrido. Nós estamos sendo nutridos. Agora espere-se que você dê frutos. Porque se você não der frutos, o Senhor ele é paciente. O Senhor ele é paciente, ele vai intensificar os cuidados. Mas chegará um dia que eu e você, nós estaremos diante do tribunal de Deus. E nas palavras do escritor aos Hebreus, vimos aqui uma série ministrada, tem no YouTube, diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. E o que é que nós vamos apresentar diante do Senhor quando nós estivermos diante dele, na sua plenitude, na sua glória? Jesus quis dizer aqui, nessa parábola, o seguinte: olha, vocês têm todas as oportunidades para se arrependerem. Todas as oportunidades. E digo mais, Deus ele é paciente. Você erra uma vez, e de novo, e mais uma vez pede perdão, meio-dia, 1h, erra de novo, e de novo, não dá um fruto, e Jesus diante do Pai intercede por nós. O viticultor, ele intercede por mim, por vocês. Deus está te dando chance, ele está cavando ao redor da sua vida, ele está adubando a sua vida, só que você não está entendendo. Talvez o emprego que não deu certo não é uma punição de Deus. Talvez seja Jesus jogando mais adubo, jogando mais estrume na sua vida, para ver se você acorda. Talvez a doença que manifestou em você não seja para a morte, mas seja para glorificar ainda mais a Cristo, para que você acorde para a vida e se arrependa do seu mau caminho. E aqui eu vou deixar 3 aplicações para nós terminarmos essa noite. A primeira delas é ser frutífero. Você é uma figueira e você precisa dar frutos. Quais frutos você precisa dar? Primeiramente, frutos pessoais, comportamentos pessoais. É inadmissível um cristão ser cristão 10, 15, 20 anos, sendo nutrido por uma videira e ainda assim não tenha dado nenhum fruto. É inadmissível. Não dá para um cristão ser cristão há 10, 15, 20 anos e ainda assim continuar falando palavrão. Não dá para um cristão ser cristão há 10, 15, 20 anos e ainda assim
acessar materiais inadequados na internet. Não dá para um cristão ser cristão há 10, 15, 20 anos e tratar a esposa de qualquer jeito, o marido de qualquer jeito, chutar o cachorro. Não dá para um cristão ser há 10, 15, 20 anos sendo cristão, sendo nutrido através da palavra e ainda assim continuar dando mau testemunho. Não adianta você falar em línguas na igreja e fofocar em português. Talvez Jesus esteja intercedendo por você, para que Deus te dê mais uma chance. Mas vai chegar um momento, meus irmãos, em que Ele vai ter que cortar o suprimento. Palavras de Jesus. A segunda aplicação: ser servo. Produzir frutos para o reino dos céus, frutos para o reino de Deus, frutos coletivos. Existe uma outra passagem na Bíblia, ao qual Jesus ele se relaciona com uma figueira, está lá em Marcos capítulo 21, versículo 19. A passagem ela relata que Jesus estava indo de Betânia para Jerusalém com seus discípulos, e ele olha uma figueira frondosa, cheia de folhas, frondosa. E ele folheia essa figueira, e ele procura frutos e não encontra nenhum fruto na figueira. E por que ele foi procurar? Porque na minha pesquisa, agora eu fiz a lição de casa, a figueira, primeiro ela dá frutos e depois ela dá as folhas. Logo quando Jesus se depara com uma figueira cheia de folhas, ele pressupõe que tem frutos. Então, ele procura, não acha, ele estava com fome, o texto de Marcos diz que ele estava com fome, e ele lança uma palavra para aquela figueira, o texto diz que a figueira seca, ela murcha. E ele fez aquilo para ensinar que aqueles que não têm frutos são assim. Não adianta ter uma aparência cheia de folhas e não ter nenhum fruto. Você pode até enganar a mim, que tem essa cara de bobo. Você pode até enganar a cara do pastor Onéias, que também tem cara de bobo. Você pode enganar o seu marido, que aí é certeza que você vai conseguir enganar. Você pode enganar a sua esposa. Eu acho difícil, mas você pode tentar enganar ela. Você pode enganar a si mesmo, mentir para você mesmo. Mas fato é que você e eu não podemos enganar a Deus. Não dá. É ilusão. É ilusão achar que consegue enganar a Deus. Você pode até parecer espiritual. Você pode ser dotado de toda a teologia, de todo o conhecimento, citar vários versículos bíblicos, mas quando as pessoas chegam até você, elas não têm do que se alimentar. Frutos coletivos para o reino de Deus. Deus tem te dado tantos recursos. Você tem usado esses recursos para minimamente você ouvir pessoas, conversar com pessoas no seu trabalho, no seu âmbito. Você tem orado com pessoas, gastado tempo com pessoas, servir na igreja. Meus irmãos, eu e você estamos aqui nessa noite, sentado, muito bem confortável nessa cadeira, ouvindo a palavra, porque temos voluntários lá embaixo no PIB Kids, cuidando do meu e do seu filho. Só que enquanto você e eu estamos sentados, confortáveis na cadeira, ouvindo a palavra, outras pessoas não estão ouvindo a palavra, para que você ouça a palavra. Olha que coisa. E sabe o que é mais interessante dessa parábola que nós lemos? É que a figueira que não dá frutos, ela recebe mais atenção. É o famoso crente mimimi, é o crente mimizento. Ele sempre vai receber mais atenção. Ai, o pastor não me liga. Ai, o pastor não me manda mensagem. Ai, porque os irmãos saíram para comer um lanchão ali podrão e não me chamou. Ai, que ninguém liga para mim. Ó céus, ó vida. Ai, encontrei com a irmã no mercado, fingiu que não me viu.
Meus irmãos, para de ser crente mimizento. Ninguém aguenta. Se quiser ouvir mimimi, compra um gato gago. Ninguém aguenta. Eu estou tentando quebrar o gelo, porque está batendo hoje, né? Meus irmãos, e o mais interessante ainda nesse trecho, é que a figueira está plantada, está sendo nutrida por nutrientes do quê? De outras videiras. Isso é o típico crente que vem só para consumir. Ele só quer consumir. Ele quer que o ar-condicionado esteja bem, ele quer que o louvor cante afinado, ele quer que os músicos toquem sem errar nada, ele quer que o pastor pregue bem a palavra, ele quer encontrar uma vaga bem localizada, ele quer que a luz esteja mais escura e mais clara aqui, ele quer consumir. Servir que é bom nada, não produz um fruto para o reino de Deus, não serve um irmão, não pega um folheto desse PIB que fica ali, para entregar no trabalho, no farol, seja lá onde for, não faz, ele só quer consumir, não produz nada para o Senhor. Meus irmãos, o Senhor, Ele está nos adubando, o Senhor está jogando estrume em nossas vidas, e Ele é paciente. Mas se eu puder dar um conselho nessa noite, e que esse conselho valha muito para mim, não abuse da paciência do Senhor. E esse é o nosso terceiro ponto. Não abuse da paciência de Deus. Primeiro ponto, dê frutos pessoais, postura de vida, postura cristã. Segundo ponto, frutos coletivos. Sirva na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade local. Trabalhe. Nós cansamos de ouvir um crente que não serve, não serve. Terceiro ponto, não abuse da paciência de Deus. O Senhor vem e Ele olha, não tem fruto. E Ele vasculha de novo e Ele olha, deixa eu procurar aqui, não tem nada, não tem fruto, vamos cortar ela? E Jesus diz, não, espera, vamos adubar mais, vamos intensificar os cuidados. Jesus está advogando por nossa causa, Jesus está intercedendo por nós. Pai, veja bem, eu sou o sumo sacerdote, eu passei por todas essas coisas, eu sei o que eles estão passando, espera mais um pouco. Jesus está intercedendo por cada um aqui, mas se eu puder te dar um conselho nessa noite, não abuse da paciência de Deus. Talvez hoje, meus irmãos, e eu repito, talvez hoje seja a sua última chance. Talvez hoje seja o último adubo que você receberá na tua figueira. E eu termino com a conclusão da parábola. E se você leu o último versículo 9, você vai ver que a conclusão é que a parábola ela não termina. A gente não sabe se aquela figueira, se ela foi cortada ou não. A gente não sabe se aquela figueira deu frutos ou não. Sabe por quê? Porque essa figueira sou eu, essa figueira é você, e quem decide esse final da história vai ser você. Você vai decidir hoje se você será uma figueira que vai produzir ainda mais frutos para o Senhor, ou se você vai ser uma figueira que será cortada.
Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por tua imensa misericórdia e amor por nossas vidas. Te agradeço pelas inúmeras oportunidades que o Senhor tem dado a nós, pelo imenso cuidado que nós não merecemos, pelo teu infinito amor e sua misericórdia que se renova todos os dias. Que teu Santo Espírito, Senhor, venha penetrar o nosso coração como faca de dois gumes. Que nós possamos gerar consciência, Senhor, no Espírito e vir a se arrepender, pois não há outro caminho, não há atalho. É arrependimento e crer que o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas, que o Senhor é Salvador. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo. Senhor Jesus, que essa doce admoestação não seja encarada pelos meus irmãos como algo amargo ou como um chicote batendo no lombo. Não seja isso, Senhor, porque afinal de contas, nós que somos pais só disciplinamos os nossos filhos. Nós não disciplinamos os filhos dos outros. Nós só disciplinamos os nossos filhos. E assim também é com o Senhor. Nós somos os seus filhos e o Senhor nos disciplina porque o Senhor nos ama. O Senhor quer que o teu povo entre em santidade, para quando o Senhor voltar, nós possamos te encontrar nas alturas, Senhor. Eu te louvo, te agradeço por cada irmão aqui. Te agradeço por servir, pelo privilégio de servir nessa comunidade local, pelo Senhor ter me sustentado a mim e a minha família e alcançado os meus através da sua graça. Te agradeço porque um pecador como eu não merece limpar o caminho que o Senhor passa. Toque nos meus irmãos, que nós possamos nessa noite se posicionar e ter ainda mais frutos, gerar frutos para a tua glória e não para a nossa vanglória. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém, amém. Eu gostaria de, antes nós vamos cantar uma canção, eu gostaria que você permanecesse sentado em reflexão e que você ore. Agora é o momento seu e do Senhor, que você ore ao Senhor e coloque o seu coração diante dele. Coloque mesmo, rasgue seu coração, coloque os seus pecados, aquele pecado que você pratica diariamente, que está difícil sair, é o Espírito Santo que vai te ajudar. Ore ao Senhor, Ele vai te ajudar. Eu sei que não é fácil. Ore para te despertar vontade de gerar frutos. E eu gostaria, além disso, de te encorajar, enquanto nós estarmos cantando, até gostaria de chamar o pessoal do louvor. Enquanto nós estivermos cantando, se você sentir um toque, eu encorajo você a tomar uma decisão por Jesus, no seguinte sentido: Senhor, eu quero dar mais frutos, eu quero ser mais proativo. Eu encorajo você a, nesse momento, a qualquer momento, se levantar e vir aqui na frente. O pastor Onéas vai orar com você enquanto nós cantamos. Convido a todos a fecharem os olhos, conforme o Alan mencionou, a gente refletir na nossa vida. Essa mensagem falou profundamente ao meu coração. Em João 16, Jesus diz: vocês serão meus discípulos se vocês produzirem muitos frutos. Não é um pouco só, mas é uma vida abundante, é muitos frutos. E isso faz a gente refletir na nossa vida. O que a gente está fazendo para Cristo? Salvação é pela graça. Não é fazermos algo para alcançar a salvação, mas é porque nós já fomos alcançados por Jesus. Que fruto nós estamos produzindo? Se Jesus voltar hoje, o que nós entregaremos a Cristo? Como que está a nossa vida? E se você está hoje aqui e ainda não tem a certeza da sua salvação, Jesus te convida para você se chegar a Ele, ter o perdão dos pecados através do sacrifício dele. Faça isso, corra para Cristo. Nós não sabemos quando que Jesus vai voltar, nós não sabemos quando que nós vamos partir,
Mas tome a sua decisão. Tome a sua decisão de frutificar, tome a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. Tome a sua decisão de mudar o Senhor da sua vida. Fala, Senhor, a partir de hoje eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Entregue a sua vida a Cristo. E você que já entregou, fala, Senhor, eu não quero viver inutilmente. Eu não quero ter uma vida sem produzir frutos. Eu quero produzir o máximo possível para a sua glória. Tome uma decisão, não saia daqui sem tomar uma decisão. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado porque o Senhor é paciente para conosco. Obrigado porque os frutos que produzimos não partem de nós. É o Senhor, é o fato de estarmos ligados em Ti. O Senhor é a raiz, o Senhor é o solo fértil, o Senhor é os nutrientes nos quais, ó Pai, nós podemos ter uma vida frutífera. Então ajuda-nos, Senhor, a vivermos para Ti, termos uma vida que vá produzir muitos frutos para o Senhor. Pai, que nós possamos de fato sair daqui decididos a ter uma vida mais frutífera, sairmos aqui decididos a que Jesus seja de fato o Senhor das nossas vidas, seja o nosso Salvador, que o Teu Santo Espírito possa tocar em nós, não permita que nós venhamos a pecar em paz. Senhor, nós pedimos até que sejamos afligidos, quando estivermos pensando em pecar, querendo pecar, cobiçando o pecado. Senhor, ajuda-nos, Senhor, para que nós tenhamos uma vida para a honra e glória do Seu santo nome. Nós desejamos que o Senhor volte logo para nos buscar. Queremos estar logo com o Senhor e irmos logo para o céu. Mas enquanto esse dia não chega, que nós possamos viver Cristo nos nossos relacionamentos, em nossa casa, no nosso falar, no nosso proceder. Ajuda-nos a viver para Ti, Pai. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém.